Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias, deixe o seu like e o seu comentário e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Você concorda? Ela disse que aceitar candidatos não era traição. Pessoal, preciso desabafar e talvez até pedir conselhos sobre como proceder daqui para frente. O que aconteceu foi tão absurdo que, se não tivesse vivido, duvidaria que fosse real. Contexto rápido. Eu, Bruce, 26 anos, trabalho em publicidade, namoro a Adriele, 24 anos, estudante de design, há quase 2 anos. Sempre pensei que éramos sólidos, sabe? Planejávamos viagens, dividíamos sonhos. Nossas famílias se davam bem. O verão passado foi incrível juntos, então imaginei que este seria ainda melhor. Tudo desmoronou ontem à tarde. Eu estava finalizando uma campanha no trabalho, aquele momento de pico de estresse pré-apresentação, e decidi dar uma rápida olhada nas redes sociais para respirar. Fui direto no Instagram e logo no topo do feed vejo um story da Adriele. Um story bem produzido, como ela sempre faz. Ela estava na praia, de óculos escuros, sorrindo, com o cabelo ao vento. A legenda, em uma fonte bonitinha e cor de verão, dizia: aceitando currículos, solteira durante o verão, vagas limitadas. E abaixo uma musiquinha trendy e descontraída. Eu fiquei paralisado. Olhei para o relógio, pensei que talvez fosse algum dia da mentira, mas não. Era um dia normal de quarta-feira. Verifiquei se era um story antigo reaproveitado. Não. Era novo, postado há 3 minutos. Meu coração simplesmente afundou. Solteira durante o verão, aceitando currículos. O que diabos isso significava? Que eu era um contrato temporário que havia expirado? Que os últimos 2 anos foram uma espécie de estágio probatório para a vida real? Que só começaria no verão? A raiva, a humilhação e uma dor aguda no peito se misturaram. Eu estava no meio do escritório, cercado por colegas, e senti como se o chão tivesse sumido. Sem pensar muito, com os dedos tremendo, abri a caixa de resposta do story dela e digitei o primeiro comentário que veio à mente. Não foi longo, não foi criativo, foi direto. Candidatura negada. Enviei. E então, a ficha caiu de verdade. Aquilo não era suficiente. Era só um comentário que ela poderia apagar, ignorar, ou pior, ridicularizar com os amigos. Eu precisava de uma ação proporcional ao nível de humilhação pública que ela estava tentando me infligir. Se ela queria fazer declarações públicas sobre o status dela, eu faria uma também. Abri minhas configurações de perfil no Facebook. Lá está. Em um relacionamento com Adriele Costa. Mudei. Um clique. Status de relacionamento. Solteiro. Mas ainda não era o bastante. Eu queria que a mensagem fosse recebida por todos que importavam. No campo de atualização de status escrevi: livre, focado em mim. Agradeço pelos bons momentos que tiveram seu lugar. Seguindo em frente. E então comecei a marcar pessoas. Marquei nossos melhores amigos, o Danilo e a Karen. Marquei o irmão mais novo dela, que sempre fui próximo. E então respirei fundo e marquei a mãe e o pai dela. Sim, os pais. A mãe dela, Dona Marta, que sempre me tratou como um filho, me chamando para almoços de domingo. O pai, seu Roberto, com quem eu assistia futebol. Publiquei. O efeito foi quase imediato. Meu celular, que estava em silencioso, começou a vibrar freneticamente sobre a mesa. Notificações do Facebook, mensagens no WhatsApp, ligações perdidas. Ignorei todas por uns minutos, tentando recuperar o fôlego. Quando voltei ao Instagram, menos de 5 minutos depois do meu comentário, o story da Adriele havia desaparecido. Sumido. Nem arquivado, porque ela não costuma usar esse recurso. Ela tinha apagado. E então, meu celular tocou. Era ela. A tela mostrava a foto dela sorrindo, a mesma do story. Eu deixei tocar até ir para a caixa postal. 1, 2, 3 vezes. As mensagens começaram a chover. Bruce, para com isso. Foi uma brincadeira. Todo mundo posta esse tipo de coisa. É só um meme. Tira essa publicação do Facebook agora. Você marcou meus pais? Você tá louco? Meu pai tá me ligando. Meu Deus, você tá sendo dramático. Eu não respondi. Minha colega de trabalho,
A Karen, sim, a mesma amiga que marquei, nós trabalhamos na mesma agência, veio até a minha mesa com uma cara de preocupação. Bruce, tudo bem? Eu vi a notificação. Que foi isso, cara? Expliquei rapidamente, mostrando o print que por sorte tinha tirado do story antes que sumisse. A expressão dela mudou de preocupada para furiosa. Ela fez isso? Que menina sem noção, Bruce. Sinto muito. O Danilo, nosso amigo em comum, mandou um áudio no grupo do trio. Mano, que tiro pela culatra foi essa da Adri? Tá maluca. A mãe dela me ligou perguntando se tinha terminado. O que eu falo? Enquanto isso, as mensagens da família dela começaram a chegar. Irmão da Adriele. Valeu, Bruce. Tava aqui de boa. E agora tô ouvindo o rolo familiar. Ela fez merda, mas tu escalou rápido, hein? Mãe da Adriele. Bruce, querido. Roberto e eu estamos muito confusos. Adri disse que foi uma piada de mau gosto. Você terminou mesmo com ela? Podemos conversar? Foi a mensagem da mãe dela que me pegou. Ela era inocente na história. Respondi com educação. Dona Marta, sinto muito que tenha descoberto assim. A Adriele fez uma declaração pública de que está solteira para o verão. Eu apenas levo minhas relações a sério e acreditei que ela estava sendo sincera. Respeitei a decisão dela e comuniquei a minha. Espero que a senhora e o Roberto estejam bem. Poucos minutos depois, o celular da empresa tocou. Era o pai dela, seu Roberto. Atendi, educado, mas firme. Bruce, é o Roberto. Olha, conversei com a Adriele. Ela tá chorando aqui. Diz que você exagerou, que era uma bobagem. O que você tem a dizer? Boa tarde, seu Roberto. Tenho a dizer que quando alguém que eu amo anuncia para centenas de pessoas que está aceitando currículos e se declara solteira, eu não considero bobagem. Considero uma declaração de intenções. Eu acreditei nela. Se foi uma piada, a piada foi à minha custa e não achei graça. Prefiro me retirar com dignidade. Ele ficou calado por um momento. Era para ser uma gracinha, Bruce. Das moças de hoje. Pois é, das moças de hoje. Eu sou dos homens de hoje que não aceitam ser tratados como opção descartável. Um abraço, seu Roberto. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas era de adrenalina, não de arrependimento. A noite foi um turbilhão. A Adriele foi ao desespero. As mensagens mudaram de tom. Você tá feliz? Conseguiu o que queria. Meus pais estão me olhando com decepção. 2 anos, Bruce. 2 anos por causa de um story? Eu te amo. Foi estúpido, eu sei. Eu tava me achando, querendo curtir a sensação de ser desejada. Não era sobre você. Era sobre minha autoestima besta. Por favor, eu li e não respondi. Não era sobre você. Essa frase, que ela provavelmente achava que era uma explicação, era justamente o problema. Em um relacionamento sério, tudo que você faz publicamente é de alguma forma sobre o outro. Como ela não via isso? Hoje de manhã, o post no Facebook estava bombando. Mais de 200 curtidas, 50 comentários. A maioria de apoio a mim. Cara, que atitude e respeito. Se valorizou, Bruce. A Adriele sempre foi meio narcisista, livramento. Algumas meninas amigas dela tentando defender. Ela só estava brincando, que exagero. Mas a opinião geral, especialmente da galera mais madura e dos nossos amigos homens, foi de total apoio à minha reação. Agora estou aqui, no sábado, refletindo. A apresentação da campanha foi um sucesso, ironicamente. A dor deu lugar a uma certa clareza fria. Ainda estou magoado, claro. 2 anos não se apagam em um dia. Mas não me arrependo. Se ela podia brincar com o nosso status, eu podia levá-lo a sério. A pergunta que fica é, e agora? Ignoro e sigo minha vida como solteiro de fato? Dou chance para uma conversa? A Adriele está tentando contato através da Karen, pedindo para eu pelo menos ouvi-la pessoalmente. O que vocês fariam? Atualização 1. Pessoal, voltando aqui para dar notícias. Primeiro, obrigado por todo o apoio, os conselhos sábios e até pelas críticas, que foram poucas, mas me fizeram pensar. Ler os comentários foi como uma terapia coletiva. Muita gente pediu detalhes do desenrolar, então vamos lá. Depois do post, decidi que precisava de um tempo longe do caos digital. Desativei as notificações das redes sociais por um dia. Na segunda-feira, fui trabalhar, e a Karen já veio com um olhar de "tenho novidades". A Adriele havia ido até o apartamento dela. Elas são amigas de longa data, mas trabalham em áreas diferentes. No domingo à noite, desesperada. Segundo a Karen,
Adriele estava visivelmente abalada, coisa que ela nunca tinha visto. Disse que não dormia, que os pais estavam extremamente decepcionados com a imaturidade dela e que o irmão só fazia piadas ácidas, chamando-a de gerente de RH do verão. O ponto principal que a Karen passou e que a Adriele queria que eu soubesse era um pedido de desculpas mais elaborado. Ela admitiu que a motivação do story foi pura vaidade. Um grupo de amigas dela da faculdade tinha combinado de postar stories divertidos e ousados para comemorar o verão, e ela seguiu o roteiro sem pensar nas consequências. Disse que a legenda "solteira durante o verão" soou como algo libertador e cool na cabeça dela, completamente dissociada da realidade de que tinha um namorado que veria aquilo. Ela insistiu que nunca traiu, nem tinha intenção de trair, que era apenas uma performance para as redes sociais. A Karen, sendo minha amiga também, foi dura com ela. Performar ser solteira quando você não é? É desrespeitoso, Adri. Ponto. O que me fez pensar foi a reação da família dela. Seu Roberto me ligou novamente na segunda de manhã, dessa vez mais calmo. Bruce, não vou ficar no meio. A Adri errou feio. A mãe dela e eu deixamos claro que ela foi desrespeitosa e imatura. Ela está sofrendo as consequências. Só queria dizer que, independente do que decidir, tenho respeito pela sua atitude. Homem que se faz de capacho eu não aprovo. Isso caiu como uma luva. O respeito do pai dela significou muito. Na terça, a Adriele tentou um contato direto diferente. Uma carta manuscrita, entregue no portão do meu prédio pelo irmão dela, que fez questão de dizer: "Só estou fazendo isso porque ela é minha irmã, mas ainda acho que foi muita burrice." A carta era longa, 3 páginas. Ela detalhava como se sentia insegura, como as redes sociais tinham criado uma pressão nela para parecer sempre desejável e livre, e como essa busca por validação a cegou para o que realmente importava. Escreveu que ver minha reação imediata, e principalmente o fato de eu ter envolvido a família, foi como um balde de água gelada que a fez acordar. Ela não pedia explicitamente para voltarmos. Pedia perdão e pedia a chance de uma conversa final, olho no olho, para que ela pudesse se explicar melhor e eu pudesse dizer tudo o que sentia. E é aí que estou agora, pessoal. A raiva inicial deu lugar a uma tristeza profunda. Tristeza pelo relacionamento que talvez tenha morrido por uma estupidez, tristeza por ver alguém que eu amo se diminuir tanto por causa de likes. Mas também há um certo cansaço. O fato é, ela publicou aquilo. Ela considerou, mesmo que por um instante, que era aceitável zoar com o nosso vínculo em público. Marquei um encontro com ela para amanhã, à noite, em um café neutro. Não quero ir para o nosso lugar. Vou ouvir. Duvido muito que qualquer coisa que ela diga vá fazer meu coração pular de alegria e eu querer voltar. Mas acho que devo esse fechamento a nós dois, depois de 2 anos. E principalmente, quero dizer minhas coisas cara a cara. Vou manter vocês atualizados. Alguns amigos próximos estão me pressionando a perdoar, todo mundo erra. Outros, como o Danilo, dizem: "Mano, o caráter de uma pessoa aparece nas escolhas bobas. Ela escolheu te humilhar por vaidade. Só isso já é informação suficiente." Estou no meio desse cabo de guerra emocional. Atualização. 2. Olá, comunidade. Esta provavelmente será a última atualização sobre esse capítulo da minha vida. Muitos pediram, e acho justo compartilhar o desfecho, pois houve sim um desdobramento importante. Me encontrei com a Adriele na quinta-feira à noite, como havia planejado. Foi estranho. Ela chegou primeiro, sentada em uma mesa no canto, parecendo muito menor do que lembrava. Sem maquiagem, o que era raro. Cumprimentamos com um aceno tímido, sem abraço. A conversa foi inicialmente muito tensa. Ela começou repetindo o que havia escrito na carta. Arrependimento, vaidade, pressão das amigas, falta de noção. Eu apenas ouvia, tomando meu café. Depois de uns minutos, fiz a pergunta que estava na minha cabeça desde o início. Adriele, no momento em que você escolheu aquela legenda, digitou as letras SOLTEIRA e apertou enviar. O que você imaginou que eu sentiria ao ver? Ela ficou quieta por um longo tempo, os olhos vidrados na xícara. Eu não pensei em você naquele momento exato, ela admitiu, a voz trêmula. Pensei em como a foto ficou bonita. Pensei nas minhas amigas vendo e achando que eu era descolada. Pensei nos meninos que poderiam responder e me dar uma atenção.
Foi um vácuo de consideração, um blackout de empatia. E quando vi seu comentário, candidatura negada, caiu a ficha. Foi como se eu tivesse me visto de fora e percebido a pessoa mesquinha que eu estava sendo. Essa foi, talvez, a única coisa verdadeira que ela disse na noite toda. Ela não tentou mais justificar como brincadeira. Admitiu o egoísmo puro e simples. Eu então falei. Falei sobre a humilhação de estar no trabalho, rodeado de colegas, e ver a namorada se declarando solteira. Falei sobre o sentimento de descartabilidade. Falei sobre como marcar a família não foi para puni-la, mas porque, na minha cabeça, se ela estava fazendo um anúncio público, as pessoas que amavam a gente precisavam saber da nova realidade, que foi um ato de dor, mas também de honestidade. Ela chorou. Chorou muito. Disse que entendia, que merecia minha raiva. E então veio a parte crucial. Ela perguntou com uma esperança frágil na voz. Existe alguma chance? Algum caminho de a gente reconstruir isso? Eu farei terapia, Bruce. Já marquei. Eu preciso entender por que fiz algo tão idiota. Eu juro que nunca mais... Eu a interrompi. Sabia o que ia dizer. Não, Adriele. Não existe. Expliquei que a confiança, aquela base cega e tranquila de que seu parceiro te tem no coração e na consideração, tinha se quebrado. Que sempre que ela postasse algo no futuro, eu me perguntaria qual era a intenção real. Que a lembrança do currículo para o verão sempre pairaria entre a gente. E que, mais importante, eu havia me visto em um lugar de tanto desrespeito que, ao me reagir, descobri um limite que não sabia que tinha e que não conseguiria voltar atrás desse autoconhecimento. Eu te amo, ela disse por fim. Eu também te amei muito, respondi no passado. Mas amor não é suficiente quando falta respeito básico. E o que você fez foi desrespeitoso. Pagamos a conta, cada um o seu, e saímos. Foi duro, foi triste, mas não foi dramático. Foi um luto. Nos dias seguintes, houve uma última repercussão. Ela fez um story. Irônico, não? Textual, sem fotos. Dizia apenas: cometi um erro grave e imaturo. Magoei alguém que amava muito e perdi essa pessoa. Foi uma lição dolorosa sobre responsabilidade afetiva e o peso das nossas ações, mesmo as que consideramos apenas virtuais. Peço desculpas especialmente a quem meu erro atingiu. Estou me afastando das redes para cuidar de mim. Foi um gesto de maturidade, admito. O irmão dela me mandou mensagem. Era só o que faltava. Agora virou influencer da lição de moral. Mas, falando sério, acho que ela entendeu a besteira que fez. Te cuida, Bruce. E é isso. Estou solteiro. De verdade. Não apenas no verão. Estou focando no trabalho, na academia, e em sair com os amigos como o Danilo e a Karen, que foram um apoio absoluto. A dor ainda aparece, em ondas, mas é uma dor limpa, sem a toxicidade da dúvida. O que tirei dessa experiência? Que redes sociais são um palco perigoso, onde as pessoas confundem personagem com realidade, que brincadeiras têm consequências reais, e que, por mais que doa, se valorizar no momento certo, é uma forma de amor próprio que não tem preço. Obrigado a todos que acompanharam e deram força. Aos que estão passando por algo parecido, sua dignidade não é negociável, nem no verão, nem em qualquer estação do ano. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.